Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos hoje para mais um estudo da série de estudos em preparação ao 34º Concílio Diocesano da Diocese Anglicana do Recife, primeiro concílio virtual de nossa história. O tema do nosso concílio este ano é Espiritualidade e Coragem, para ser testemunhas de um novo tempo. E o lema de nosso concílio é: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu sou Bruno Almeida, clérigo da Diocese Anglicana do Recife, servindo na Paróquia Anglicana do Bom Pastor, na cidade de Salvador, estado da Bahia. O tema de nosso estudo de hoje é Espiritualidade e Coragem, para ser testemunhas na construção de novas estratégias pastorais e missionárias. Oremos. Deus de materno amor, que nos chamaste à comunhão contigo, concede-nos sabedoria para testemunharmos o Evangelho de paz e justiça, mesmo entre os obstáculos do caminho, para que a Diocese Anglicana do Recife seja sempre uma casa de acolhimento e comunhão para todas as pessoas. E fortalece-nos na coragem para semearmos um novo tempo que seja sinal do teu reino, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para o estudo de hoje, eu escolhi como texto bíblico o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 16. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos e discípulas aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventuradas as pessoas pobres em espírito, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventuradas que choram, porque serão consoladas. Bem-aventuradas humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventuradas que têm fome e sede de justiça, porque serão fartas. Bem-aventuradas misericordiosas, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurada as limpas de coração, porque verão a Deus. Bem-aventuradas as pacificadoras, porque serão chamadas filhas e filhas de Deus. Bem-aventuradas as que sofrem perseguição por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventuradas sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e metindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram as profetisas e os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no lugar elevado e assim ilumina todas as pessoas que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fazer a missão de Deus no mundo é anunciar um reino de justiça e equidade, preservando a vida e toda a criação. O Evangelho nos exige uma opção preferencial pelas pessoas empobrecidas, excluídas e marginalizadas de nossa sociedade. Combatendo
a degradação do meio ambiente, lutando contra todo tipo de preconceito, injustiça, ódio, violência, fascismo e ganância, que mata e destrói a vida de tantas pessoas e nosso planeta. Quando falamos de missão na Igreja Anglicana, é importante retomarmos as 5 marcas da missão, que é para nós a própria missão que nos foi deixada pelo Cristo. A primeira marca é proclamar as boas novas do reino de Deus. A segunda, ensinar, batizar e nutrir novos crentes. A terceira, responder às necessidades humanas com amor. A quarta marca, procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação. E a quinta e última marca, lutar para salvaguardar a integridade da criação, sustentar e renovar a vida da terra. Como eu disse no início, o tema do nosso estudo é espiritualidade e coragem para ser testemunhas na construção de novas estratégias pastorais e missionárias. Entendo que em nossa província e na Diocese Anglicana do Recife, de maneira particular, temos vivido profeticamente o Evangelho e as marcas da missão, bem como acredito que estamos atentos e atentas às demandas sociais e pastorais. Contudo, mesmo entendendo que tudo isto é missão que nos é dada por Jesus Cristo, não é toda a missão. E diante disto, nós devemos refletir em quais pontos nós podemos avançar na missão. O primeiro ponto que eu acredito que nós precisamos avançar é cumprir o desígnio de Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos e discípulas de todas as nações e lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desígnio este que reafirmamos nas marcas da missão: proclamar as boas novas do reino de Deus e ensinar, batizar e nutrir novos crentes. Fazer missão é lutar contra um sistema de dor, opressão e morte, que destrói vidas e nosso planeta. Mas também é anunciar o evangelho de amor, misericórdia, perdão e graça, que transforma o mundo, mas antes de tudo, transforma a vida das pessoas. Embora não sejamos uma igreja proselitista, necessitamos sair dos nossos templos para proclamar as boas novas do reino de Deus, converter o coração das pessoas a fim de ensinar, batizar e nutrir novos crentes. Precisamos ter novos crentes. E é aqui que temos o nosso dilema. Para cumprir plenamente a missão de Cristo, bem como as 5 marcas da missão, que é encontrar o equilíbrio entre a missão enquanto combater as estruturas injustas de nosso mundo e crescer, ter novos crentes. Enquanto Igreja Anglicana, entendemos com razão que não somos a única Igreja de Cristo e nem temos a pretensão de ser o único caminho para a salvação eterna. Nós somos simplesmente mais uma Igreja de Cristo no mundo, um dos caminhos possíveis para conhecer o Evangelho. E entendemos ainda que existem diversos caminhos para Deus e a salvação, para além do cristianismo. Como dizia o arcebispo anglicano Desmond Tutu, Deus não é cristão. Eu acho que o ethos anglicano e o nosso jeito de ser, compreender e viver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é secular.
Este é nosso diferencial e principal apelo. Crescer numericamente não é uma questão de vaidade, mas de sobrevivência e obediência evangélica. Entendo que temos muitas pessoas sedentas para viver as boas novas do Evangelho do Cristo, mas que, pelos mais diversos motivos, tais como conservadorismo, preconceito, leitura fundamentalista das Escrituras, radicalismo alienante, dentre outros, se afastaram de suas comunidades de fé ou nunca se sentiram seguras para assumir uma confissão de fé. Por isto mesmo, a igreja deve ser divulgada nos 4 cantos de nossa diocese, assim como escutamos no Evangelho há pouco. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no lugar elevado e assim ilumina a todas as pessoas que estão na casa. Não podemos ter vergonha de mostrar a nossa cara, o nosso jeito de ser e viver o Evangelho. Uma coisa que a pandemia nos ensinou é que nós podemos sair em missão, atingir pessoas e públicos para além dos nossos templos, que através das tecnologias de informação e comunicação podemos chegar nos lugares mais distantes de nossa diocese e das nossas paróquias, que podemos fazer celebrações, formação e aconselhamento pastoral via internet. E isto nos permite criarmos novas comunidades. Este é um novo campo que nos abre para estudarmos e criarmos estratégias de atuação neste novíssimo mundo. Acredito que nosso desafio seja elaborar novas liturgias pensadas especificamente para serem utilizadas via internet, que conversem com essas novas linguagens tecnológicas, sem perder a dimensão de nossa tradição espiritual e celebrativa, de modo que possamos garantir às lideranças locais motivação para continuarem a reunir pessoas neste contexto. Entendo que poderíamos discutir, por exemplo, se temos elementos teológicos e pastorais para celebrarmos a Santa Eucaristia via uma plataforma de internet. E isto poderia acontecer até que alguém escolhido pela comunidade tenha a formação adequada para ser ordenada, ou que a comunidade cresça a ponto de ter condições para contratar um clérigo ou uma clériga residente, onde o poder, principalmente litúrgico, não fique concentrado na mão dos clérigos e clérigas. Isto sem abrir mão de nossa estrutura eclesiológica, bem como do 4º pilar do quadrilátero de Lambert, o episcopado histórico como símbolo da unidade cristã. Sobre este ponto, entendo que enquanto igreja no Brasil, necessitamos aprofundar o significado do episcopado histórico e das funções clericais e do laicado, sem abrir mão da tradição, mas ressignificando-a para os tempos atuais, para avançarmos na missão e no crescimento de número de comunidades e fiéis no Brasil. Aqui, acredito que teríamos que rever nossa prática de confirmação e recepção de novos membros, além de outras práticas comuns em nossas comunidades. Outro ponto muito importante para falarmos em missão e crescimento numérico de nossas comunidades é falar sobre responsabilidade cristã, ou seja, da contribuição financeira regular de todas as pessoas que fazem parte de nossa comunidade, cada uma de acordo às suas possibilidades, como podemos ver no nosso LOC, na página 407. Cada qual dê conforme discernir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria.
segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7. Entendo que devemos perder a vergonha de dizer abertamente em nossas comunidades que a igreja necessita de dinheiro para sobreviver e crescer. Melhorar a arrecadação é fundamental para cumprir institucionalmente o mandato de anunciarmos as boas novas do Evangelho a todas as criaturas. Mas, sobre este tema, devemos ter cuidado para não nos deixarmos corromper, para que não nos tornemos mercadores da fé, como tantas comunidades de fé que existem por aí, que exploram e enganam o povo, que em geral já carrega tanto dor e sofrimento em suas vidas. Devemos ainda melhorar nossa mordomia cristã, ou seja, Deus nos confiou a mordomia de bens materiais e espirituais. Por isso, todos nós devemos ser vigilantes e zelosos e zelosas. Diante disto, profissionalizar a gestão administrativa e financeira é de fundamental importância para que alcancemos a tão sonhada autonomia financeira da diocese e das comunidades. Por fim, fazer missão é ter uma incidência política e social, e para isto, mais uma vez, necessitamos crescer numericamente, assumindo uma posição política profética, libertadora e transformadora. É dever da Igreja para que possa salvaguardar toda a criação. Em um mundo onde o discurso religioso vigente é a favor da pena de morte, da violência, da marginalização dos excluídos de nossa sociedade, onde ser cristão virou sinônimo de conservadorismo, alienação e exploração das pessoas empobrecidas, nós, enquanto Diocese Anglicana do Recife, devemos anunciar um reino de justiça e equidade, preservando a vida e toda a criação de Deus. O Evangelho nos exige uma opção preferencial pelas pessoas empobrecidas, excluídas e marginalizadas de nossa sociedade, combatendo a degradação do meio ambiente, lutando contra todo tipo de preconceito, injustiça, ódio, violência, fascismo e ganância, que mata e destrói a vida de tantas pessoas e o nosso planeta. Concluímos esse estudo com mais uma frase do arcebispo Desmond Tutu. Se você fica neutro em situação de justiça, você escolheu o lado do opressor. Queridos irmãos e irmãs, que esse estudo tenha nos ajudado a repensarmos como fazer missão e quais são os nossos desafios de fazer missão nos dias de hoje em nossa diocese. Vamos concluir esse momento de estudo com a coleta pela missão, que encontra-se no livro de oração comum, na página 449. Oremos. Querido Senhor, cria em nós a vontade de trabalhar pela construção do Teu reino, pela expansão da Igreja e pela conservação dos povos, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a vida plena que só Teu Filho pode oferecer. No nome dele, Jesus Cristo, entregamos nossas orações. Amém.